Olá a todos, canal Primeiro Mandamento. É, Hoje é a continuação, né, de mais um vídeo da minissérie Tipos de Bíblias. Eu tenho a obrigação de iniciar já esse vídeo alertando para uma omissão, um esquecimento que eu cometi no vídeo anterior, aonde eu fiz toda aquela instrução. É só, quem não viu, é só ir lá e ver. Toda aquela instrução que eu fiz, separando, né, uma macro divisão da Bíblia, explicando que isso não é tão fácil de fazer, mas eu inventei uma macro divisão. Aquela divisão do vídeo anterior é totalmente referente ao Antigo Testamento. Tá, gente? Tudo aquilo do vídeo anterior, toda aquela instrução que eu desenhei no quadro, é referente ao Antigo Testamento. Beleza? Hoje nós vamos continuar a instrução da minissérie Tipos de Bíblias. E agora a gente vai caprichar no Novo Testamento, no que diz respeito ao Novo Testamento. E eu acho sempre bom frisar que eu estou, por enquanto, né, falando muito, eu estou caprichando sobre católico e evangélico, porque quase todos os brasileiros, na condição de cristãos, eles serão católicos ou evangélicos, beleza? Vamos lá, gente. Tipos de Bíblia. As escrituras referentes ao Novo Testamento, tanto a católica quanto a evangélica, eles são totalmente iguais. No Novo Testamento, a Bíblia católica ou a Bíblia evangélica, no Novo Testamento, elas são iguais. Elas têm o mesmo conteúdo, admitindo-se ali talvez uma separação em ordem diferente. Pode até haver alguma ordem diferente, mas o conteúdo total do Novo Testamento referente à Bíblia católica e evangélica são iguais. No vídeo passado eu fiz uma macrodivisão do Antigo Testamento. E nesse, agora, eu vou fazer uma macrodivisão que eu fiz. Eu não tirei isso de ninguém, de lugar nenhum. Então, peço gentilmente que nem fique querendo valorizar se eu fiz certo ou errado. Eu acredito que nesse tema aqui não tem certo ou errado, tem modo. O meu modo de ter de ter feito essa divisão, essa macrodivisão do Novo Testamento que eu fiz por minha conta, ela começa da seguinte forma: nós temos os chamados evangelhos. O que são os evangelhos? Que nome é esse evangelho? Tenho certeza que vocês já ouviram falar a palavra evangelizar por aí. Evangelizar significa mostrar os evangelhos, apresentar os evangelhos para alguém que presumidamente não os conheça. Quando eu estou evangelizando alguém, eu estou demonstrando, eu estou apresentando para essa pessoa o que está escrito nos evangelhos. O que são os evangelhos na Bíblia? Lembrando, gente, no vídeo anterior eu estou falando da parte considerada canônica. Canônica. Não estou falando de nenhum apócrifo, aliás, considerado por aí como apócrifo. Estou falando da parte canônica. Seguindo, o que são esses chamados evangelhos? São as escrituras, né? Eu vou chamar de livro aqui.
é o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu acho que quase todas as Bíblias eles vão ser apresentados nas primeiras páginas, né? A primeira situação que vai ser apresentada no Novo Testamento serão os evangelhos, se não em todas as Bíblias, quase todas. Os evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. O que é evangelho? Para mim, isso é um conceito que eu criei, tá, gente? Eu criei isso aqui. É o meu modo de enxergar o Novo Testamento. Esses livros aqui, chamados evangelhos, eles tratam com intensidade, com muita intensidade, as atitudes, os feitos, as obras que o Filho de Deus praticou aqui na Terra. Vou estender um pouco mais. Os evangelhos, eles falam diretamente, o foco principal dos evangelhos são as atitudes, as atividades, as obras, os feitos de Jesus aqui na terra, diretamente os feitos dele. Os evangelhos fazem questão de exaltar as atitudes de Jesus em carne e osso aqui na terra. O que ele fez, deixou de fazer, com quem que ele zangou, etc, etc. Eu, Rafael Sá, por minha conta, a minha divisão que eu faço aqui, eu faço a divisão, eu acrescento nessa situação de evangelhos, eu acrescento por minha conta o chamado Atos dos Apóstolos. Por que eu acrescento na condição de evangelho Atos dos Apóstolos? Eu entendo que os evangelhos eles estão aí para demonstrar a intensidade da atividade da relação Deus-humanidade, a relação Deus-humanidade. Os evangelhos trazem aquele momento onde essa relação Deus-humanidade ela foi muito intensa em qualidade e em quantidade, tá, gente? Vou repetir, isso é uma divisão que eu fiz, tá? O meu modo de ver e de enxergar. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos tem uma carga de explicação de conteúdo histórico ali, mas porém demonstrando uma grandíssima intensidade da atividade divina de Deus para com a humanidade, tanto em qualidade quanto em quantidade, tá bom? Só para a título de exemplo, em Atos dos Apóstolos, por exemplo, logo no capítulo 2, já tem lá o dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo de Deus já desceu ali sobre os apóstolos e todos eles começaram a falar línguas estrangeiras, na quais eles nunca viram na vida, né? Você pega Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Deus fala diretamente com o apóstolo Pedro, através de uma visão que ele deu a Pedro sobre os animais. Mais para frente, em vídeos futuros, a gente vai intensificar isso aí. Eu só estou querendo ressaltar que eu, Rafael, eu acrescento na condição de evangelho, também eu acrescento Atos dos Apóstolos, porque eu considero que até Atos dos Apóstolos, a intensidade da atividade divina de Deus com a humanidade
Era muito alta essa intensidade, tanto em qualidade, tanto em quantidade, né? Fora os evangelhos, nós temos aqui a maior parte do Novo Testamento. Ela é composta pelas cartas, que é a mesma coisa que chamar de epístolas, de Paulo. Paulo, inclusive, Paulo sofreu uma conversão pós ida de Jesus para o céu. Jesus terminou a missão dele aqui na Terra. Durante esse período, né, que se passa o Novo Testamento, subiu aos céus, que é a casa dele. Sempre foi lá e sempre vai ser. Depois que Jesus subiu aos céus, ele se manifestou para Paulo. E Paulo sofreu uma conversão bem radical, vamos dizer assim. E Paulo foi responsável por mais. Eu não estou falando de quantidade de texto, mas pela variedade de textos. Paulo foi responsável pela maior parte do Novo Testamento. Paulo fez isso através de cartas, né, que são carta é sinônimo de epístola. É porque algumas Bíblias você vai ler escrito carta, outras vai estar escrito epístolas. Não se assustem, é a mesma coisa. Estão se referindo à mesma coisa. Essas cartas e epístolas, né, elas têm uma baixíssima, não estou dizendo que não tem, eu estou dizendo que é baixíssima a quantidade de a atividade divina de Deus para com a humanidade. É muito baixa essa carga, essa bagagem de atividade divina. Paulo está mais exortando pessoas, ele está admoestando. No nosso brasileiro, né, no linguajar mais popular, Paulo está dando um puxão de orelha em várias pessoas, né, de várias localidades, ele envia cartas, enfim. Ele está dando um puxão de orelha, alertando com severidade a situação que a gente estava vivendo na época, que era a vinda verdadeira do Messias, né, do Cristo, o Filho de Deus, veio e exigiu que o Evangelho, né, que as boas novas, que os feitos dele fossem, ao mínimo, noticiado pelo mundo todo. E Paulo começou a fazer isso muito bem, enviando cartas. Essas cartas, como eu disse, quando eu comparo com a divisão que eu fiz sobre os evangelhos, essas cartas elas têm muito mais historicidade do que atividade divina para com a humanidade. Essa é uma divisão que eu fiz. As cartas de Paulo têm um alto grau de historicidade e também de conteúdos filosóficos para a nossa reflexão, para a gente refletir, né, no caso, refletir no conteúdo anterior, que no caso são os evangélicos. Os evangelhos, né, a passagem de Jesus pela terra já ocorreu, Jesus se despediu, voltou aos céus, houve a conversão de Paulo, e Paulo foi e fez grande parte, uma grande bagagem do Novo Testamento. O responsável é Paulo, através de cartas, que são sinônimos de epístolas, repletas de historicidade, de conteúdo histórico, e também de muitos exemplos, muitos casos, para que a gente faça uma reflexão sobre o que já aconteceu.
No Novo Testamento, gente, como é que eu posso dizer? O único livro que eu posso chamar de inteiramente profético, o único livro de profecia é o Apocalipse, que é o último do Novo Testamento. Essa profecia, essa visão apocalíptica do futuro foi entregue a João. João teve a visão do futuro. Essa visão do futuro eu considero profética, eu creio nela. E João relatou esses escritos no chamado livro de Apocalipse. Gente, todos eles, vou fazer um apanhado geral aqui. Tudo aqui é história. Tudo é história. Porém, uma divisão que eu fiz é que os evangelhos têm uma atividade divina muito intensa, tanto na qualidade quanto na quantidade, é nos evangelhos, e eu acrescento aqui por minha conta Atos dos Apóstolos, que é muito forte também, Atos dos Apóstolos. Depois a gente tem as cartas, né, as epístolas, com um altíssimo grau de historicidade e reflexão. E no Novo Testamento nós temos canônico, tá, gente? O Novo Testamento considerado canônico. Nós temos apenas um livro de profecia, que é o livro de Apocalipse. Tá bom, gente? No mais, o que eu queria apresentar hoje era isso. Um grande abraço. Fique com Deus.